And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora, boas malta, vamos para mais um ponto break, para hoje dia 2/11/2022. Começamos com o rescaldo do dia de ontem. Nos 5 jogos que nós recomendamos, apenas uma aposta não foi vencedora, que foi a vitória do hoje Rune, com uma diferença igual ou superior a 3 jogos. Acabou por uma diferença de um game. No entanto, o Rune acabou por vencer. Quem optou pela vitória e não pelo handicap menos 2,5 acabou por fazer o pleno no dia de ontem. O Casper Ruud, como nós tínhamos dito, acabou mesmo por vencer o Richard Gasquet pelos parciais 6-1 e 7-6. Um jogo onde o Casper Ruud entrou a todo o gás, bolas muito profundas, pesadas, claramente a tirar tempo de reação ao Gasquet, que também, derivado à idade, já não tem aquela mesma agilidade no corte e teve muitos problemas, principalmente no primeiro set, em lidar com a profundidade de bola e com a intensidade vinha da raquete do Casper Ruud. 86% de pontos ganhos no primeiro serviço, 61% no segundo, fez 43 pontos no segundo serviço do adversário, converteu todos os breaks que teve à disposição. Já o Gasquet só converteu 1 em 4. Em termos de aces fez 6 aces, só cometeu uma dupla falta. Em termos de winners, disparou 24 winners contra 21 e cometeu apenas 5 erros não forçados contra 14 do Richard Gasquet. Uma vitória incontestável do norueguês. Depois tivemos o jogo do Khachanov contra o Moesler, que era o Over Games, e acabou por ser uma aposta vencedora. O Khachanov teve ali problemas no seu jogo mais agressivo. Também, como eu tinha frisado no ponto break anterior, o serviço do Moesler, principalmente no primeiro e no segundo set, fizeram moça no jogo do adversário. Bolas a quicar para fora do corte, ali o efeito da bola a complicar muito a resposta do Khachanov, que normalmente vinha uma bola a meio corte e depois o Moesler entrava e depois decidia para onde queria finalizar a jogada. O Khachanov ganha por 6-3, 4-6 e 6-4 em praticamente 1 hora e 55 minutos. O segredo da vitória do Khachanov esteve na consistência do primeiro serviço. Já, por exemplo, o Moesler no terceiro set só ganham 54% dos pontos e aí foi um fácil a bater, porque quando não entra o primeiro serviço, a segunda bola é mais em termos de colocação. O Khachanov começou-se a antecipar melhor e a prever onde é que o adversário ia colocar a bola e ganhou pela antecipação e pela consistência das suas pancadas. Depois tivemos o Rune contra o Wawrinka. O Rune venceu, mas teve que salvar 3 match points. Ganhou por 4-6, 7-5 e 7-6. E dizer que no final do jogo, Wawrinka no aperto de mão, no complemento à rede, Wawrinka disparou na direção do jovem da Copenhaga. Para de computar como uma backcourt, porque, como sabemos, ele tem tido alguns problemas com os rivais e árbitros ao longo desta temporada, e então, como um jogador muito talentoso, o Wawrinka disparou para de comportar como uma backcourt. Acredito que será uma mensagem importante para ele, porque ele realmente tem talento, mas ele está-se a focar em aspectos que não são tão importantes assim para aquilo que será o sucesso e a carreira dele. Ele tem que claramente se acalmar, tem que trabalhar este temperamento, e acho que foi uma boa mensagem à rede. Depois do lado das mulheres, tivemos uma Swiatek a arrasar a Kazakhtina por 6-2 e 6-3 em 1 hora e 23 minutos. Um jogo que a Kazakhtina teve muitas dificuldades em lidar com o primeiro serviço da Swiatek. Depois é uma jogadora muito ágil, foi agressiva quando teve que ser, esperou por errar a adversária e, para termos isto em consideração, a Iga Swiatek disparou 22 winners contra 4 da Kazakhtina. Também mais winners, mais provável de errar, também cometeu 18 erros. Já a Kazakhtina cometeu 9 erros, por isso a diferença entre winners e erros não forçados acaba por ser negativa para a Kazakhtina e por isso também acabou por perder esse jogo da forma como perdeu. Depois, o jogo que mais uma alegria me deu foi o jogo entre a Corey Gauff e a Carolina Garcia. Eu tinha dito que esta odd entre 2,40, 2,20, 2,40, depende das casas onde vocês apostaram, tinha muito valor, principalmente porque pela época da Carolina Garcia, principalmente o fecho da temporada ali, setembro, outubro, foram muito bons para a Carolina Garcia. Está a ser uma jogadora que está a confiar mais no seu ténis do que nós vimos, por exemplo, no início da temporada, e apanha uma Corey Gauff que já está no final da temporada, já baixou claramente as aspirações, a motivação também.
e foi uma jogadora que cometeu muitos erros não forçados e acabou por pagar caro por isso. A Cori Gauff fez 12 winners e 14 erros não forçados, já a Caroline Garcia fez 20 winners e 23 erros não forçados, mas o segredo esteve na vitória no primeiro serviço. 77% de pontos ganhos no primeiro serviço, 50% no segundo, e depois, claramente ali no primeiro serviço, a Caroline Garcia respondeu melhor ao primeiro serviço da adversário do que a Cori Gauff o fez. Por isso, além de ter mais wins, ter melhor porcentagem de primeiros serviços, em termos de aces foi ela por ela. Uma das coisas que também foi importante foi que a Caroline Garcia converteu 4 em 8 breakpoints que teve à disposição. A Cori Gauff tem uma porcentagem de 100%, mas foi 2 em 2. Teve poucas oportunidades para fazer a moça no jogo da adversária. Uma vitória também muito boa da Caroline Garcia. Vamos ver os próximos jogos da jogadora francesa. Passando agora para o dia de hoje, temos também novamente 5 jogos. Começamos com o jogo do Alberto Urcás contra o Ogerun. E aqui o Alberto Urcás vem de uma vitória frente ao Manarino, jogador da casa, por 2-0, pelos parciais de 7-6 e 6-4, em 1 hora e 50 minutos. Já o Ogerun venceu o Wawrinka em 2 horas e meia, num jogo difícil e que a odd realmente não estava ajustada para o momento, por isso acabei por recomendar o menos 2,5, que não foi vencedora, porque a diferença dos games foi apenas de 1 e não de 3, como nós precisávamos. Aqui, olhando para o momento dos dois jogadores, o Ogerun tem uma derrota frente ao Geliassim na final em Basileia, e o Roberto Urcás nos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, uma frente ao Šorić em Viena e outra frente ao Dominic Thiem em Antuérpia. Em termos de confronto direto, nunca jogaram entre si. Como eu costumo dizer, nunca jogaram entre si, vai ser a primeira vez. Vai haver ali um período de adaptação. Como é que o jogador está a servir? Qual será a melhor posição para responder? Mais à frente, mais atrás, na linha de fundo. Acredito que essa odd do Roberto Urcás é uma odd perigosa. Para mim não tem valor. E ainda para mais quando sabemos que o Roberto Urcás ainda está a tentar qualificar-se para o NIT Finals. Por isso, aqui há uma certa pressão do lado do Roberto Urcás e acredito que o dinamarquês vai entrar em corte solto, como fez contra o Wawrinka, e tentar fazer moça no jogo do Roberto Urcás. Eu acredito que vai ser um jogo também para overgames. Aqui a minha aposta seria mais para overgames, principalmente pela agilidade, pela velocidade que normalmente o Ogerun coloca em corte. Acredito que pode dificultar um bocadinho o jogo mais passivo do Roberto Urcás, que normalmente espera sempre o erro do adversário, depende sempre do seu primeiro serviço para criar algum desequilíbrio, para criar uma abertura no jogo do adversário. Mas acredito que vai ser um jogo para overgames. Esta será a minha indicação. No entanto, se puderem ver, para perceber como é que o Roberto Urcás está a servir, qual é a motivação que está a ter, como é que está a lidar sobre os momentos de pressão, como é que está a conseguir tirar o melhor partido do jogo do adversário, serão tudo situações importantes de analisar, como é óbvio. Depois passamos aqui para o jogo entre o Carreno Busta e o Shapovalov. E aqui é um jogo muito interessante. O mercado dá favoritismo ao Shapovalov, mas o Shapovalov teve um jogo extremamente complicado contra o Cerundolo e até podia ter perdido, porque o Cerundolo teve várias oportunidades para dar break, não deu, e depois na reta final, quando o Cerundolo estava a ser para 5-4, leva o break e depois o Shapovalov fecha em branco para fechar o terceiro set com um 6-4. Em termos de estatísticas desse jogo, frisar os 68% de pontos ganhos no primeiro serviço e os 63% no segundo, contra 72% e 55% do Cerundolo. E aqui, para mim, foi a maior diferença. Foi o Shapovalov estava a responder melhor ao serviço do Cerundolo do que ao contrário. O Cerundolo estava muitas vezes a mandar a bola para a rede, bola para fora, não estava a conseguir lidar com o spin da bola do Shapovalov e com isso fez com que acabasse por perder. No entanto, foi um bom jogo do Cerundolo. É um daqueles jogos que, se houvesse empates, podia ter terminado empatado, porque o Shapovalov fez 23 winners e fez 25 erros não forçados. O Cerundolo fez 26 winners e 22 erros não forçados. Fez 84% dos pontos à rede. Jogou bem, depois ali no detalhe, nos momentos de maior pressão, se calhar deixou-se afetar por um 0-15 e depois a partir daí as coisas nunca mais foram as mesmas. E depois temos aqui o Carreno Busta, que venceu o seu compatriota Alberto Ramos Vinolas por 2-0, 6-3, 6-3, com um bom aproveitamento, 100% dos breaks salvos e converteu 30% deles, 3 em 10. Já o Alberto Ramos Vinolas não converteu nenhum breakpoint. Aqui também mostra alguma estratégia por parte do Carreno Busta em conseguir lidar com os momentos de maior pressão.
E depois 81% pontos ganhos no primeiro serviço, 58% no segundo, e winners 30 winners e 16 erros não forçados contra 16 winners e 18 erros não forçados do Alberto Ramos Vinolas. Foi um jogo onde o Carreño Busta conseguiu aplicar melhor a estratégia e acabou por vencer. Em termos de confronto diretos aqui, nos últimos 5 jogos, Shapovalov venceu 2 e perdeu 3, sendo que temos aqui 4 jogos que eu já não coloco aqui, já não acho que sejam assim tão relevantes, porque foi 2020 e 2019 e aí as coisas eram diferentes. O único jogo que eu aqui coloco algum peso é o jogo na ATP Cup, embora contexto de seleções, uma vez mais, foi a ATP Cup na Austrália, e o Shapovalov ganhou por 2-0 em janeiro deste ano, por 6-4 e 6-3. É assim, este jogo é um jogo muito, muito equilibrado e é provável que também acabe por ir por um over 22,5 nesse jogo. Porquê? Porque acho que os dois jogadores têm capacidade e armas no seu jogo para prolongar o jogo. Shapovalov está debilitado fisicamente, já vinha debilitado e no jogo do Serondolo ainda mais vai estar nesse jogo e isso poderá ser algo que pode determinar o resultado ou mais comprido para o Carreño Busta ou um resultado mais curto para um deles. Aqui a questão que eu acho que é importante perceber é qual será a estratégia que o Shapovalov vai adotar. Eu acredito que ele vai tentar resolver o jogo o mais cedo possível, porque sabe que quanto mais o jogo se prolongar, menos probabilidade dele tem de ganhar. Por isso, aqui, honestamente, a longo prazo e pela consistência e pela capacidade defensiva do Carreño Busta, eu fico mais do lado do Carreño Busta para ganhar esse jogo e tentar em live e apenas em live, se o jogo mostrar uma tendência de serviço, não é? Porque acredito que nos primeiros jogos os dois jogadores vão querer manter o seu serviço intocável. Isso pode dar a chance de entrar no 22,5 ou no Overgames. Aqui tem a minha primeira opção será a vitória do Carreño Busta, a minha segunda opção que vai ter que ser confirmado em live, será o 22,5 no jogo. Depois partimos para um jogo entre o Tommy Paul e o Rafa Nadal, e esse jogo aqui coloco porque não concordo de todo com a odd dada ao Rafa Nadal. Sei que é um campeão, pode, dependendo de como as coisas correrem neste torneio, ele poderá ser o novo número 1 da hierarquia mundial este ano, que já tivemos 3, tivemos Djokovic, Daniel Medvedev e agora temos Carlos Alcaraz e podemos ter um quarto jogador no final do ano como o título de número 1, que poderá ser a Rafa Nadal, como eu disse, vai depender sempre daquilo que for o torneio em si e não depende só de si. Por isso vai ser interessante perceber como é que vai funcionar essa questão. E porquê que eu escolhi esse jogo? Porque o Rafa Nadal foi pai no dia 8 de outubro, nasceu o seu filho, e temos aqui a situação que ele já não joga desde setembro. Por isso ele teve aqui praticamente 2 meses parado, sem jogar, e sabemos que isso, a parte competitiva, importa muito estar sempre ali nas suas melhores condições físicas. Também teve alguns problemas, algumas lesões, teve o nascimento do filho, e isso pode mudar um bocadinho o foco das nossas prioridades. E já contra o António Paulo, que venceu o Roberto Batista Agut, que é um jogador consistente, um jogador que tem ali uma grande resistência física, e ganhou por um duplo 6-4. É um jogador perigoso, um jogador que disparou, fez 69% dos pontos no seu primeiro serviço, fez 63% no segundo, fez 25 winners, e acho que aqui o Rafa Nadal, se não aparecer nas melhores condições físicas, também poderá ser surpreendido pelo um Tommy Paul perigoso e que gosta sempre de colocar muita potência e muita velocidade no jogo. A minha ideia aqui será tentar procurar um handicap positivo a favor do Tommy Paul ou um over games. Porquê que eu digo isto? Porque acho que a odd do Rafa Nadal, neste momento, depende da casa, está entre um 30 e um 40. Acho que é uma odd baixa para um jogador que já não joga desde setembro, que foi pai, noites mal dormidas, uma mudança de prioridades na sua vida. Não sei a questão dos treinos, se treinou muito, se treinou pouco, mas vai jogar contra um jogador que tem jogado todos os meses, praticamente todas as semanas, e estará mais bem preparado fisicamente para esse desafio frente ao Rafa Nadal. Por isso aqui, se puderem, o meu primeiro conselho será ver o jogo, perceber como é que o Rafa Nadal está, porque o Rafa Nadal também com aquelas bolas spinadas sabe que tem que resolver o jogo o mais rapidamente possível. Quanto o jogo mais se arrastar, pior pode ser para o Rafa Nadal. E depois a questão do Tommy Paul em termos de serviço, se está a colocar um bom primeiro serviço, se está a saber lidar com os momentos de fraqueza do adversário. E acredito que aqui
um handicap positivo mais 3,5, mais 4,5, dependendo daquilo que for a linha. Overgames na perspectiva do jogo se arrastar, do Rafa Nadal colocar o primeiro set, mas o Tommy Paul depois ter capacidade de recuperação e vice-versa. Por isso aqui será um overgame e um handicap positivo a favor do Tommy Paul para um jogo onde o Rafa Nadal não sabemos como é que chega a Paris. Depois, do lado das mulheres, vamos ter o jogo da Almojaber contra a Jéssica Pegula, duas jogadoras que perderam o seu primeiro jogo. A Almojaber perdeu contra a Zabalenka, mas, como já tinha frisado no ponto break anterior, podia ter vencido porque começa a ganhar no terceiro set por 3-1, mas depois não consegue lidar com a vantagem. E depois temos a Jéssica Pegula que perdeu contra a Sakkari por 7-6 e 7-6. Foi um jogo bom da Pegula, perdeu no detalhe e faz parte. Aqui duas jogadoras que perderam, duas jogadoras que já se conhecem muito bem. A Jéssica Pegula venceu 2 jogos em 5, frente à Jaber, e a Jaber, por sua vez, venceu 3 em 5. Aqui o favoritismo está do lado da Jéssica Pegula, que eu não concordo tanto, porque eu acho que se a Pegula teve dificuldades em jogar contra a Sakkari e com aquele jogo mais variável, também vai ter alguns problemas contra a Almojaber. A Almojaber é número 2 mundial, quer provar que aquela derrota frente à Zabalenka já está ultrapassada, e acredito que aqui o modo acima do par, acima de 2, tem valor para a Almojaber. Será a minha indicação para esse jogo. No entanto, como eu digo sempre, se puderem ver o jogo, saber como é que as duas jogadoras estão a servir, lá está, é aquilo que eu digo sempre. Nós fazemos uma análise com base naquilo que são os dados que nós temos, mas depois já há outras coisas que vão acontecer durante o jogo. Uma bola, um ponto perdido à rede, teve uma situação de break, mas não conseguiu convertê-la, mas depois no jogo de serviço ela fica demasiado ligada emocionalmente àquele ponto que não aproveitou e pode perder. Por isso são coisas que nós conseguimos observar durante o jogo. Em pré-live é só tentar traçar o maior número de sinais possível e depois tentar chegar àquela odd que compensa. Pelas odds apresentadas e por Almojaber estar a um modo acima do par, é a posição de valor nesse jogo. Depois partimos para o jogo da Sakkari contra a Zabalenka, um jogo que também vai ser interessante. A Sakkari está com modo acima de 2 também. A Sakkari, como já tinha dito, venceu bem a Pegula, 7-6, 7-6, jogou bem, variou, mudou o serviço para a jogadora não ganhar vantagem em antecipar-se à colocação da bola e escolher a melhor pancada para ferir a adversária. Foi uma jogadora inteligente, foi uma jogadora que soube respirar nos momentos certos, soube lidar com o momento de pressão, soube tirar partido de algum nervosismo da Jéssica Pegula para confirmar o favoritismo. E tivemos uma Zabalenka que a sorte sorriu, porque em situações normais a Almojaber teria vencido aquele jogo, 2-1 no terceiro set, esteve a vencer efetivamente por 3-1 no último set, mas depois não soube gerir essa vantagem. A Zabalenka, claro que esta vitória vai ganhar uma injeção de confiança e isso pode fazer com que o jogo torne-se mais equilibrado e parta mais para a componente física, e o jogador que tiver mais resistência e melhor capacidade de lidar com a adversidade vai conseguir vencer esse jogo. Em termos de confronto direto, o que é que temos aqui? Temos 3 vitórias para a Zabalenka e 2 vitórias para a Sakkari nos últimos 5 jogos. No entanto, só tenho aqui 3 jogos que eu contabilizo, que são a partir de 2021 para cá. E, neste caso, temos uma vitória da Zabalenka e 2 vitórias da Sakkari. A última delas foi no Tiebreak Teams, que isso é basicamente um torneio de exibição, que não sequer conta para aqui, e foi na Finals em Guadalajara, o ano passado, ganhou por 2-1. Por isso temos aqui uma Sakkari que já é o segundo ano consecutivo que participa nas Finals, venceu o ano passado a Zabalenka por 2-1, e eu acho que o jogo poderá ter muito esta tendência de terceiro set, num overgames, por exemplo. Em termos de odd, o valor para mim está do lado da Sakkari. Acredito que a Zabalenka, que é aquele jogo mais explosivo, mais físico, pode ter aqui também capacidade para ganhar esse jogo, mas o modo como está atualmente nas casas portuguesas, não considero de valor. Acho que a odd tinha que estar muito mais perto do modo 1,90 do que está atualmente. A odd nas casas portuguesas não chega a 1,80 da Zabalenka. E a questão é que eu não posso concordar com esta probabilidade que estão a dar à Zabalenka. No entanto, como eu costumo dizer sempre, isto aqui não se trata de adivinhar resultados, trata-se de perceber se o valor que nos é pago compensa o risco. Façam as vossas análises, façam as vossas escolhas. O programa fica por aqui. Não esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E até uma próxima oportunidade.